Eu vou dar início aqui ao vídeo número 6, falando de 3 personalidades da nossa história. Zenão de Eleia, filósofo grego, 490 a.C., seus paradoxos. Filon de Alexandria, filósofo grego, 20 a.C., 50 depois de Cristo, com alegoria. E Albert Einstein, físico alemão, 1879-1955, com a teoria da relatividade. Vamos falar aqui um pouco da matemática. A matemática distingue da filosofia. Enquanto a filosofia procede por meio de conceito, a matemática procede por meio da construção de conceito. Mas a construção de conceito só é possível em matemática com base na intuição a priori do espaço, que é a forma da quantidade em geral. Diz a filosofia da matemática que esta tem por objeto somente a quantidade. Tomou o efeito pela causa, a forma do conhecimento é a causa de ela poder referir-se unicamente à quantidade. O conceito de quantidade pode ser construído, ou seja, exposto a priori na intuição do espaço. O argumento divide-se em dedutivo e indutivo, sendo que a analogia constitui apenas uma forma de indução. A dedução é o argumento cuja conclusão é inferida necessariamente de 2 premissas. A matemática usa predominantemente processos dedutivos de raciocínio. A proposição matemática é demonstrada quando deduzimos das proposições já admitidas como verdadeiras. Isto é, quando fazemos ver que a conclusão decorre necessariamente das proposições colocadas anteriormente. Mas a dedução matemática não se confunde com a dedução lógica. A matemática manipula os símbolos capazes de se transformarem uns nos outros, revelando relações sempre imprevistas, que torna a matemática mais fecunda. A média matemática é o que ocupa uma posição intermediária. A média aritmética de número-quantidade é a sua soma dividida por números. A média geométrica de número-quantidade, eles são a raiz do seu produto. A média harmônica do recíproco é a média aritmética de seus recíprocos. Em estatística,
o valor médio de uma distribuição de uma variável aleatória x é a média ponderada de seus valores, sendo a ponderação a função x de um valor, a probabilidade do valor. A matemática é uma fórmula de cálculo proposicional que é verdadeira, seja qual for o valor de verdade atribuído às variáveis proposicionais que nela ocorram. E em conceitos mais informais, a matemática é uma tautologia que meramente repete uma definição. A física. Física é a ciência que tem por objeto os elementos da natureza. Aliás, a palavra physis, do grego, quer dizer natureza. A física, como disciplina específica, podemos dizer que nasceu com Aristóteles, filósofo grego, 384 a.C. A física clássica nasceu com o físico inglês Isaac Newton, 1643, 1727. Por volta de 1920, 25, com Max Planck, físico alemão, Albert Einstein, físico alemão, Niels Bohr, físico dinamarquês, podemos dizer que essas três pessoas são o tripé da física quântica. Bohr, por sua complementaridade. Na moderna mecânica quântica, são complementares os conceitos de ondas e de corpúsculos como descrição dos fenômenos ópticos. Mas a mecânica quântica constitui incompatibilidade com a concepção da causalidade. Para ela, não é possível realizar simultaneamente a descrição espaço-temporal com a conexão causal dos processos individuais. Um ou outro tem de ser sacrificado. Isso mostra que a cadeia de causa e efeito só poderia ser quantitativamente verificada se o universo inteiro fosse um sistema único. Mas aí a física desapareceria para tornar-se apenas um efeito matemático. Com a teoria da relatividade, tornou-se ortodoxo considerar o tempo junto às outras três dimensões especiais como a quarta dimensão de um espaço-tempo. Espaço-tempo é a estrutura de se conceber o tempo e o espaço conjuntamente uma entidade tetradimensional, onde o tempo se bifurca em futuro do mesmo sistema em universos paralelos, no qual o mundo tetradimensional é concebido
como resultado do colapso de um mundo com 10 dimensões. E as 4 forças físicas primárias, gravidade, eletromagnetismo e as forças nucleares fortes e fracas. Segundo as Escrituras, Deus acabou no 7º dia as obras que ele criou. Mas contrapondo o sentido alegórico ao sentido literal, é ingênuo crer que o mundo nasceu em 6 dias ou, em geral, no tempo. Por quê? Porque o tempo é um conjunto de dias e de noites necessariamente produzido pelo movimento da Terra, em que o Sol vai para cima e para baixo desta. Mas o Sol é apenas uma parte do mundo, de tal modo que podemos concluir que o tempo é mais recente do que o mundo. O espaço é real quando engloba os pontos e as regiões em que as coisas se localizam. O espaço é virtual quando concluímos da nossa imaginação as linhas próprias da nossa percepção mental. Assim, nesses universos paralelos, digamos que um viajante precise de ir de um ponto de partida, T, Terra, para um ponto de chegada, U, Universo. Mas para fazer isso, primeiro, ele precisa de viajar até um ponto médio, P, Plutão. E só então para o ponto de chegada, U, Universo. Mas, se M, Marte, é o ponto médio entre T e P, antes ele tem que viajar até M, Marte. A distância infinita do que foi dito uma vez pode ser sempre repetida, mas é impossível perfazer um ponto infinito de tarefas num espaço de tempo finito. Por conseguinte, o viajante não pode completar ou iniciar sua viagem. A matemática, por não poder completar ou iniciar a viagem, entra numa dízima periódica e os dois só repetem. E assim paira no espaço, finito versus infinito, além versus aquém. No vídeo número 7, eu irei concluir através dessa forma paradoxal.